Hallelujah. Aleluia. I'm very enthusiastic about this moment. Eu estou muito entusiasmado com esse momento. I've come in contact with InterVarsity. Eu Christian entrei em Fellowship. contato com o grupo da InterVarsity Back when I was still young in my college years. quando eu ainda novo na época que eu fazia Young. o college, Younger, right? And, mais novo. And it's a beautiful work É that um trabalho, InterVarsity é um trabalho does. lindo que a InterVarsity faz, Reaching students buscando estudantes in the college campuses. nas escolas, nas faculdades, dentro das And faculdades. that's a beautiful missions field. E esse é Right. um lindo lugar missionário. And it's a great with great joy. I'm not going to say too much because I'm going to let her speak. E com muita alegria, eu não quero me alongar por muito. I want the church to welcome Christina from Eu InterVarsity. queria que a igreja acolhesse a Cristina do InterVarsity. She's a woman of God, amen. Ela é uma mulher de Deus. I'm going to be translating for Eu you. vou estar traduzindo So- para ela, But let the Lord lead you powerfully this day. mas que deixe o Senhor te guiar poderosamente nessa Thank you. manhã. Good morning. Oh, it's so good to be here with you. Bom dia, que bom so estar aqui com excited. vocês. Estou muito feliz I'm so excited for what God has for us in this moment. o que Deus tem para together. nós nesse momento. You can hear me all right? Você consegue me ouvir? Yeah, okay. I've been told I don't speak loud enough when I hold a Me microphone. disseram que eu não falo alto no microfone. All right. I think there's a slideshow. I wanted Eu to acredito say que nós temos uma apresentação para greetings from mostrar. my family. My siblings are here with me, Eu quero abençoar a vida de vocês. Minha família está aqui, meus irmãos. and my parents wish they could be here as Meus well. pais queriam poder estar aqui. Yeah, so they send their greetings as E well. eles mandam um abraço para vocês. So I'm Christina. I'm on staff with InterVarsity Eu sou Cristina e eu trabalho com InterVarsity here in the city of Newark, aqui na cidade de Newark. and I get to work with college students. Can we get her mic up a little bit, please? Yes, no problem. Eu trabalho com alunos da universidade, Yeah, at Rutgers University, na Universidade de Rutgers NJIT, e NJIT, and Essex County e Community também College. no colégio de área de Essex. Yes, we'll talk about all that fun stuff in a little bit. I know you're being handed out information. I want to encourage you, don't look at it just yet, Eu quero, because we'll actually spend time as você recebeu alguma informação, mas não olhe agora, a gente vai estar falando sobre isso depois. Awesome. So, the scripture we're going to be looking at today is in Luke chapter A 24, palavra que nós vamos olhar hoje é em Lucas capítulo 4, and we're going to be reading from 13 to 34. do versículo 13 ao 34. Yes. Wonderful, wonderful. All right. Once you've turned there, I'll pray for us, and then I'll read. Quando você encontrar, nós vamos ler e vamos orar. Wonderful. Let's pray. Vamos orar então. Lord, I thank you so much for who you are, that we can come before you as your children. I thank you, God, for the words that you are about to release in this room. I pray, God, that you would be glorified in everything. And Lord, I pray even as we sit in your word, you would come, Lord Jesus, you would teach us. Open up our hearts and our minds to hear you, to see you, and to be with you. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amém. Amen. All right, I'll start reading for us. So Luke chapter 24, verses 13, actually to 35. Lucas 24, do 13 ao 34. Yes. All right. That same day, two of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. As they walked along, they were talking about everything that had happened. As they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. But God kept them from recognizing him. He asked them, "What are you discussing so intently as you walk along?" They stopped short, sadness written across their faces. Then one of them, Cleopas, replied, "You must be the only one in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened there the last few days." "What things?" Jesus asked. "The things that happened to Jesus, the man from Nazareth," they said. "He was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people.
But our leading priests and other religious leaders handed him over to be condemned to death, and they crucified him. We hoped that he was the Messiah who would come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. Then, some women from our group of followers were at his tomb early this morning. They came back with an amazing report. They said his body is missing, and they have seen an angel who told them, Jesus is alive. Some of our other men ran out to see, and sure enough, his body was gone, just as the woman had said. Verse 25. Then Jesus said to them, "You foolish people, you find it so hard to believe all the prophets wrote in the scriptures. Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering his glory?" Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining all the scriptures and things concerning himself. By the time they were nearing Emmaus, at the end of their journey, Jesus acted as if he was going on, but they begged him, "Stay the night with us, since it's getting late." So he went home with them. As they sat down to eat, he took the bread and blessed it. Then he broke it and gave it to them. Suddenly, their eyes were open, and they recognized him. And at that moment, he disappeared. They said to each other, "Didn't our hearts burn within us as he talked to us on the road and explained the scriptures to us?" And within the hour, they were on their way back to Jerusalem. They found the 11 disciples and the others who had gathered with them, who said, "The Lord has really risen." He appeared to Peter. Then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them as they were walking along the road, and how they recognized him as he was breaking bread. The word of the Lord. Aleluia. All right. There's just so much happening in this text. Tanta coisa acontecendo nesse texto. I'm just so excited Eu for estou us to muito look at it feliz. together. I want to point out a few things that I noticed as I was reading and sitting in the scripture E eu this quero week. citar algumas coisas que eu vi quando eu estava meditando nessa palavra. Wonderful. We could skip on to the slides with the scripture so we can look at them. Yes. We'll go on to the next slide. Yes, right there. That's perfect. All right. And so as I sat in this text in verse 13. Enquanto eu estudava esse texto, Yes, verse 13. no versículo 13, What I noticed was there are two followers of Jesus. eu reparo que há dois seguidores de Jesus. Scripture doesn't mention their names. A Bíblia não fala o nome deles. I think that's for a very important E eu reason. acredito que é por uma razão muito importante. But what we see is that Mas o que nós percebemos they are trying to é understand que eles estão tentando entender the events of the past 3 days. os eventos que haviam transcorrido naqueles 3 dias. The past 3 days Os últimos 3 dias was when Jesus was crucified. é onde Jesus foi crucificado. And so they're walking along Então eles estão caminhando na estrada, on their way to a town called Emmaus, no caminho para uma cidade chamada, lugar chamado Emaús. and they're processing their emotions out loud. E eles estão processando as suas emoções em voz alta. They're trying to make sense of all that had happened. Eles estão tentando entender o que aconteceu. But what we see in verse 13 is as they do that, Mas nós vemos que no versículo 3, à medida que eles faziam isso, Jesus himself appears. o próprio Jesus apareceu para eles. What good news for us Isso é uma ótima notícia para nós, that when we talk about Jesus, que quando nós he falamos appears. de Jesus aqui na terra, And I can imagine for followers of Jesus e eu consigo imaginar que discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, who had come to Jerusalem for the Passover, que haviam chegado a Jerusalém para Páscoa, only to witness his brutal murder, para somente ver, encarar essa visão de ver ele sendo brutalmente assassinado, they must have been really sad eles deveriam estar realmente muito tristes and probably angry, e provavelmente muito irados, maybe confused, talvez confusos, and trying to understand e what happened. tentando entender o que tinha transcorrido. But Jesus inserts himself into their conversation, Mas Jesus vem e aparece no meio dessa conversa deles. and he starts to ask them, what has happened? E ele começa a perguntar, o que está acontecendo? I love the response Eu of amo Cleopas. essa resposta He said, you must be the only one who que doesn't eles know. dão. Eles falam, você só pode ser o único que não sabe o que está acontecendo. And it's funny because it's Jesus, the Porque- very one they're talking about. Eles estão falando de Jesus para Jesus.
So then Jesus, in a funny way, says, well, why don't you tell me? E What ele happened? fala, então, eu não sei, fala para mim então. When I read this scripture, I must confess, I coisas had a ele fala? good laugh. Quando eu vi esse versículo, eu comecei a rir, Because Jesus seems sneaky, like he's Porque ele- asking them porque ele está perguntando que coisas que the very events he lived through. os próprios eventos que ele mesmo tinha passado. But for me, it also is encouraging Mas é um encorajamento para mim isso, because we don't always understand why God does what he porque nós does. não sempre entendemos o porquê de Deus fazer o que ele faz. And these two followers of Jesus E esses for dois, sure didn't. esses dois seguidores de Jesus com certeza estavam vivendo isso. But Jesus still draws near to them. Mas Jesus mesmo assim se aproximou deles. Amen. Amém? So as they share with Jesus all that had happened that week, E à medida que eles compartilhavam com Jesus tudo que eles haviam vivido naquela semana, we notice Jesus listens to them. nós percebemos que Jesus escuta atentamente eles. He listens to them Ele and hears escuta their heart. e ouve o coração deles. Yes, that God would draw near and listen to us. Que é tremendo que Jesus, que Deus se aproxima de nós para nos ouvir. It reminds me of the old hymn, What a Friend We Have in Jesus. Me lembra daquela canção que diz: Right? que amigo nós temos em Jesus. That we can bear all our griefs with Que him. nós podemos trazer nosso sofrimento, nossa angústia diante dele. I love to think of the mountaintop experiences with God. Eu consigo ver as nossas experiências, né, de cúmulo da montanha com Deus. But for me, Mas para mim, in the season, it's been experiencing Jesus in the valley. mas tem sido muitas vezes encontrar Jesus, ou experimentar Jesus no vale And the tenderness of his presence there. e a ternura da presença dele nas angústias. So if you find yourself in the valley, Se você se encontra no vale, know that Jesus is near to Saiba. you. que Deus está perto, Jesus está perto de você. Amen. Amém? Amen. Amém. And so as they talk about À who medida que Jesus eles is, conversavam a respeito de Jesus, they describe his character. They say he's a prophet. descrevendo o seu caráter, ele é um profeta. He's done many Ele miracles. fez muitos milagres. They say he is approved by God and by Ele- all people. Ele era aprovado de Deus e por todas as pessoas, toda a gente. But they didn't acknowledge him as Lord. Mas não, você note que eles não reconheciam, não estavam reconhecendo ele como Senhor. After all, when we look at Jesus' message before he went to the cross, Porque nós vemos que quando Jesus falava antes de ir para a cruz, Jesus testified that he was God, a sua mensagem era que ele testificou que ele era Deus. and he performed signs and miracles to prove it. E ele mostrou isso através dos milagres, das maravilhas que ele realizou. But there's something about the experience of witnessing his brutal murder Mas há algo com relação à experiência de ver o assassinato brutal dele that makes it difficult for them to understand que se torna algo difícil para o ser humano entender if Jesus could be the Messiah. que Jesus podia, de alguma forma, ser o Messias. We see that in verse 21. Nós vemos isso no versículo 21. They said, "We had hoped he was the Messiah Nós esperávamos que who would rescue Israel." ele fosse o Messias que ia trazer a redenção para Israel, ou salvar Israel. How can their Messiah be dead? Como que o Messias deles podia estar morto? That is probably some of the questions they were trying to understand Essa provavelmente era uma das perguntas que eles tentavam responder as they were walking along their à road. medida que eles caminhavam naquela estrada. And we see Jesus continues to listen to them to a point. E nós vemos que Jesus continua escutando eles ao longo da caminhada até chegar a um ponto. As they talk about whether he could be Lord, he interrupts them and says, "You foolish people." Quando eles questionam se poderia ser ele o Senhor, ele chama eles de tolos. The Greek word for foolish here means unlearned. Essa palavra no grego significa alguém que não aprendeu, uma pessoa que não tem aprendizado. Yes. It could also translate to
someone who is slow to understand. Pode ser também traduzido como uma pessoa que é devagar para entender as coisas. It doesn't mean that they didn't believe, but it means they struggled to believe. Não quer dizer que eles não tinham fé, mas que eles tinham uma luta interior para crer. And Jesus calls them out on it. E Jesus desafia eles dessa forma. He says, he walks them through how he was prophesied about even in the days of Moses. E ele então começa a mostrar para eles nas escrituras como havia sido profetizado acerca da vida dele já desde os tempos de Moisés. What an honor to be taught by Jesus after he's risen from the Que dead. honra poder aprender, ser ensinado por Jesus após ele ressuscitar. And all the while, they E- didn't know it was him. Enquanto isso, eles ainda não sabem que é Jesus que I está think God falando. has a sense of humor. Eu sei que Deus tem eu creio que Deus tem um senso de humor. And so as Jesus explains to them who he is and why he must die, Então, à medida que Jesus explica para eles quem ele é e por que ele haveria de morrer, they find themselves approaching the ending of the day. eles já estão aproximando o final do dia And Jesus does something funny. e Jesus faz algo engraçado. He begins to walk on ahead of them as if he's going in the other direction. Ele começa a seguir o caminho, a fazer como que está seguindo o caminho dele. But then they beg him, Mas eles imploram para ele: come stay with us. vem, fica com a gente, Come rest a while. venha descansar conosco. So Jesus comes in. Então to be Jesus with them. vem e entra na casa. I want to point out when the word in scripture in the version says to stay, A palavra que na escritura que é usada como fique conosco, pouse aqui. the Greek word is abide. A palavra é habitar, venha ficar habitando. Jesus hasn't told them yet who he is, Jesus não ainda falou para eles quem ele é, but he shows his identity through his character. mas ele mostra essa identidade através do seu caráter. He's gentle. Ele é gentil. He doesn't force his way in, Ele não força a sua but he vontade, comes when they invite him. mas ele entra quando nós o convidamos. That's hope for us, Isso é bom para nós. that we can ask the Lord to come and abide with É uma us. esperança que nós temos de que você pode convidar o Senhor para vir e habitar. And he will come and abide. E ele virá e ele vai habitar. And it was traditional back then for first century Jews to travel by foot during the day Era tradicional para os judeus daquela época caminhar a pé durante o dia and then to seek shelter at night, e procurar abrigo à noite, because there are thieves that sometimes would come out at night porque os ladrões geralmente sairiam à noite and it wasn't safe to e travel. não era seguro estar na rua. So it was customary for these two men to say to Jesus, come stay with us, even though he was a stranger to them. Come Então stay with era us. costumeiro naquela cultura convidar um estrangeiro, um estranho para estar com você por causa dessa situação. So Jesus comes to be home with them. Então Jesus entra na casa com eles I want to draw our attention to verse 30. e eu quero trazer a sua atenção para o versículo 30. Jesus is home with them and they are eating together. Jesus está agora na casa com eles estão comendo juntos. And I'll read it for us. It says, as they sat down to eat, he took the bread and blessed it. Then he broke it and gave it to them. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. How many of us know that Jesus is the risen lamb? Quantos sabem, Jesus é o cordeiro que ressuscitou. And so him breaking the bread was actually him symbolizing his broken body Então, ao quebrar o pão, ele estava simbolizando o seu próprio corpo que havia sido moído his por shed eles. blood. His Sim, shed blood. E o seu próprio sangue também He havia was sido their sa- communion meal. derramado. Ele era a comunhão deles. And it was proof that he had risen. E a prova de que ele ressuscitou. Amen. Amém? You might remember that before he went to the cross, Você lembre-se que antes de ir para a cruz, Jesus had communion with his disciples. Jesus teve comunhão com uma ceia com os seus discípulos. And now that he's risen, E agora que ele está ressuscitado, he breaks bread with them again. ele quebra o pão juntamente com eles. Jesus is the same Jesus é o mesmo ontem, yesterday, today, hoje and forever. e para sempre. Amen. Aleluia. And as we read on in verse 31, we see that
their eyes were open. No versículo 31 diz que os olhos deles foram abertos. When he broke the bread, their Quando eyes were ele open. quebrou o pão, os olhos deles foram abertos And they recognized e o him. reconheceram. The words there, when it says their eyes were open, means it was open fully. Aqui diz, a tradução do original é que os olhos deles foram completamente abertos. And to recognize was they knew exactly who he E was. eles, naquele momento, sabiam exatamente quem ele era. They had been walking with Jesus Eles haviam all day. caminhado com Jesus todo o tempo, todo dia, They had been listening to him all day. ouvindo ele o dia todo. But their eyes were hidden Mas from seus him olhos estavam fechados para reconhecê-lo. until he broke the bread. Até que ele quebrou o pão. Their eyes were open. Seus olhos foram abertos. And then God does another funny thing. E Deus faz algo interessante, engraçado. In that moment, in verse 31, it says, at that moment, he disappeared. Jesus Naquele disappeared. momento, Jesus desaparece. How many of us are thankful that Quantos even estão though felizes que, apesar de, that Jesus is not physically with us, that we know him. apesar de Jesus não estar fisicamente conosco, nós o conhecemos. The moment when their eyes were open, he Quando os- physically disappeared, but he quando- was there. Quando os olhos deles foram abertos, ele fisicamente não aparecia mais, mas ele estava presente. God's presence is not limited by skin, A presença de Deus não é limitada pela pele, but his disciples needed to know had risen. mas os seus discípulos precisavam saber que ele ressuscitou. They heard the testimonies earlier in the day Eles tinham ouvido o testemunho antes from the woman who said, we went to the tomb and he was no longer there. das mulheres que haviam ido ao túmulo e disseram que ele não se encontrava mais lá. Peter went to the tomb and said, he's no longer there. Pedro foi ao túmulo e disse, ele não está lá mais. But they struggled to believe it Mas eles tiveram dificuldade de acreditar, until Jesus himself. até que Jesus Cristo, Appeared ele to mesmo, them. apareceu para eles. I think about my extended family when I read this scripture. E eu because penso meu grupo de família, na minha família, no contexto familiar, because a lot of them don't know who Jesus porque is. vários não conhecem ainda Jesus. And I think about the college students on campus E eu penso nos estudantes da faculdade, who don't know who Jesus que is. ainda não sabem quem Jesus é. And this scripture gives me hope E essa palavra me dá esperança, because when their eyes were open, porque quando os olhos deles foram abertos, they knew exactly who eles Jesus sabiam was. exatamente quem Jesus Cristo Jesus é. has risen. Jesus He is ressuscitou. our hope. Ele é a nossa Amen. esperança. Amém. And it's beautiful that when Jesus was physically gone, É lindo porque quando Jesus estava fisicamente desaparecido, their eyes began to see os olhos deles começaram a enxergar how they were aware of him como eles estavam cientes da pessoa dele throughout the day. ao longo daquele dia. Scripture says, E no versículo das verse Escrituras, 33, no versículo 33, they said, oh, I'm so sorry. It's not that perdão, não é esse versículo. one. Yes, verse 32, the verse right Versículo before. 32. They say, didn't our hearts burn within us Eles disseram, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho? as he talked to us along the road Quando ele nos falava and explained the scriptures e to nos us? abria as escrituras, ou explicava as escrituras para a gente. Something in their mind said, he can't have risen. His Al- body is not there. Algo na mente deles dizia, não pode estar ele ressuscitado, o corpo dele não está lá. But when they were walking with Mas him quando eles caminhavam com ele, and listening to him, enquanto eles escutavam, their hearts o began Senhor, to turn. o seu coração começou a ser tocado. And when their eyes were open, E quando seus olhos foram abertos, they realized the burning of their heart eles perceberam que o coração que ardia was actually because they were encountering Jesus, É even porque- though they didn't know it. é porque eles estavam tendo um encontro com Jesus, apesar de não saberem que era ele. That is hope for us. Isso é esperança para nós. Scripture says, while we were yet sinners, A Bíblia Christ fala died que for quando us. nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Their hearts burned Seus corações ardiam
even though they didn't fully understand. apesar de ainda não entender completamente. There may be people in our lives who do not yet have relationship with God, Há pessoas, quem sabe, na nossa vida que God can ainda não still- conhecem Ele, but God can still move in their hearts mas Deus ainda pode mover o coração deles, and open their eyes. abrir os seus olhos. Would we have faith to believe for that? Nós teremos fé para crer nisso? Amen. Amém? And the ending of this scripture E is, ao final my desse favorite. texto, é o meu favorito, essa parte. we see in the beginning two men who travel throughout the day with Nós vemos no Jesus início esses dois homens caminhando ao longo do dia com Jesus to get to this place of safety para chegar a um lugar de abrigo e de in segurança Emmaus. em Emaús. And by the ending of this encounter with Jesus, E ao final deste encontro com Jesus, scripture says within the hour, diz que as escrituras que dentro de 1 hora they packed up all their things and eles ran back to pegaram Jerusalem. tudo e correram de volta para Jerusalém. They ran through the night back to Jerusalem. Eles correram no meio da noite até Jerusalém They ran back to testify to the 11 and all the para followers testificar para os 11 e a todos os seguidores that Jesus was risen. que Jesus ressuscitou. That Jesus was risen. Que Jesus I'll say it ressuscitou. one more time, that Jesus was Jesus risen. ressuscitou. Aleluia. They had urgency. Havia uma urgência. They could feel the pressure that they needed to tell their Eles brothers sentiam a pressão de saber que nós precisamos falar para os nossos irmãos that it was true. que é verdade. Jesus is alive. Jesus está vivo. They left their comfort, Eles deixaram o seu conforto para the trás, comfort of home, a sua casa para trás, to go back and tell their brothers mas foram de volta para falar para os seus irmãos and sisters e irmãs that Jesus is alive. que Jesus está vivo. And they declared that he was the Messiah. E declarando então que Jesus é o Messias. If you keep reading the chapter, you see that as they're there together, Jesus appears. E quando se você continua lendo, você vai ver que enquanto eles falavam, Jesus aparece novamente He appears again to his disciples para os seus discípulos and reveals himself to e them. revela a si mesmo para eles. I'm so grateful that we serve a God Eu sou muito grata pelo fato de que nós servimos a um Deus who reveals himself to que us, se revela para nós, who doesn't wait for us to get our head knowledge together, que não espera para nós termos tudo intelectualmente compreendido, but he can interrupt even the most stubborn heart mas ele pode interromper até o coração mais teimoso to reach him, para alcançar to see him, aquela alma, aquele coração, because he is the risen Messiah. porque ele é o nosso Deus ressurreto. Inasmuch as this portion of scripture shows God's ability to work in ways that we can't fully understand and grasp. Tanto como essa palavra nos mostra como Deus se revela para nós de formas que nós não conseguimos 100% entender toda vez. This scripture also issues a deadly warning. Essa palavra também nos dá uma advertência mortal. I can only imagine what would have happened Eu consigo somente imaginar, não consigo nem imaginar o que poderia ter acontecido if, as Jesus was asking them questions, they just brushed him aside and kept going on. se Jesus estivesse fazendo pergunta para eles tivessem deixado ele para lá e continuado caminhando. They would have missed Jesus. Eles teriam perdido a oportunidade Their eyes would not de have been ver opened. Jesus, de seus olhos terem seus olhos abertos para vê-lo. And these are not people who had never experienced Jesus. Isso não eram pessoas que nunca tinham They were experimentado followers Jesus. of him. Eles eram discípulos, seguidores de Jesus. They had seen him with their Eles eyes. haviam enxergado Jesus com seus They had olhos. heard him teach. Eles haviam ouvido o seu ensinamento. They might have been among the 72 who went and did miracles in his name. Eles podiam ser uns dos 72 que haviam experimentado milagres e ter ido às aldeias falar do amor dele. Yet on the walk to Emmaus, Mas nessa caminhada para Emaús, if their hearts were closed, se os seus corações tivessem sido fechados, they would have missed eles Jesus. teriam perdido a oportunidade de ver Jesus. And that scares me E isso me assusta, because it shows me it's possible to have a relationship porque with me God mostra that que- is not proximate to him. mas que mostra que é possível ter um relacionamento com Jesus, mas não estamos próximos dele.
It is possible to do work for God É and not be possível with God. fazer a obra de Deus, mas não estarmos com Deus. And the scary thing is sometimes you can't tell the difference. E a coisa que assusta é que às vezes não podemos ver a diferença. You hear the applause of the people. Oh, well done, well done. But Você your vê- heart is far from Him. Você vê o aplauso das pessoas, mas o seu coração está longe dele. So for those of us in the room who follow Jesus, Para nós que estamos nesse lugar aqui, seguimos a Jesus, this is an encouragement to us. é um encorajamento para nós. Ask the Lord to give you more hunger for Him, Peça ao Senhor para te dar mais fome por Ele. that your heart would burn for Que Him, o seu coração queime, arda por Ele. that you would not be satisfied, Que você não se sinta satisfeito, because there are people porque há pessoas who need to know who Jesus que is. precisam saber quem Jesus é. And there are people E há pessoas who will be reached because you are a follower of que vão Jesus. ser alcançadas porque você está sendo um discípulo de verdade. And maybe your family will no longer be the same E quem sabe a sua família não vai ser mais a because you mesma, follow Jesus. porque você segue a Cristo. We are called to be witnesses Somos chamados para sermos everywhere we testemunhas go. onde quer que nós formos. And not to do things to say we've done them, but to be with Jesus, and as a result, E não fazer coisas só para dizer que a gente fez coisas, mas estarmos com Ele, com Jesus. His glory flows through E us. como resultado da nossa comunhão com Ele, sua glória flui através de nós. God is good. Deus é bom. He will not skip over us Ele não vai pular a gente to reach those we love. para alcançar as pessoas que nós amamos. We are a part of His work, Nós somos parte dessa And- obra and we belong to e Him. nós pertencemos a Ele. I want to share a story with you. As I read through this scripture, the Lord reminded me. Quando eu li a Escritura, Deus me lembrou He reminded me of my own story. da minha própria história. We can go to the next slide. Podemos ir para o próximo slide. The next one. Próximo. And the next one. É, o próximo. There we go. That's the one. Esse. So you see a picture of me, Aqui você vê uma foto de mim, uma É- foto minha and it was at Large Group, de num grupo grande, which is our campus group gathering for students in InterVarsity. que é um grupo de estudantes que se reúnem nesse trabalho do InterVarsity. It was in my second year of college, Eu estava no meu segundo ano da faculdade and I was following Jesus. e eu estava seguindo a Jesus. I grew up in the church, Eu cresci no evangelho, na igreja, né? and I had a passion E eu tinha uma paixão to see other students reached by para God. ver outros estudantes serem encontrados por Deus. But my heart Mas meu coração didn't fully understand God's não grace. entendia perfeitamente a graça de Deus. That day we were sharing testimonies. So I wasn't the only student sharing, but there were many students sharing testimonies Havia vários estudantes compartilhando seu testemunho, inclusive eu, of what God did in them when we went to a global conference called Urbana. do que Deus havia feito em nós numa conferência global na cidade de Urbana. And the theme of the conference was, what story will you tell? E o tema daquela conferência é: que história você vai contar? All week I was at the conference. Toda semana eu estava na conferência I thought to myself, what story will I tell for God? e eu pensava: que história eu vou contar What a things, respeito de Deus? what things will I do for O God? que eu vou fazer por Deus? And in the midst of the E no meio conference, dessa conferência, the Holy Spirit rebuked me. o Espírito Santo me repreendeu. He said, you are doing things to prove that you know me, but Você- you don't know me. Ele falou: você está fazendo coisa para provar que você me conhece, mas você não me conhece. And it was true. E era verdade. I was I was leading a Bible study. I think it was a prayer group at the time. Eu era líder de um grupo de oração, de estudo da Bíblia. The students in our fellowship were asking me to go into different leadership positions. Os estudantes me pediam para eu ir em posições de liderança ainda maiores. And I was excited to be a part E eu of it. estava muito empolgada de fazer parte de tudo isso. But deep down in my heart, Mas dentro do meu coração, no profundo do meu coração, I was doing it because I wanted to prove to God that I was worthy of His grace. eu estava fazendo isso porque eu queria provar para Deus que eu era digna da sua graça. And that's not God's grace. E isso não é a graça de Deus. Scripture shows us that
it could not be bought. We were bought with a price. A palavra diz que nós não podemos comprar. Nós fomos comprados por um preço. And nothing we could do E não há nada que possamos fazer could compensate for the judgment that we deserved. para compensar pelo julgamento que nós verdadeiramente merecemos. So when the Holy Spirit convicted me, Quando o Espírito Santo então me convenceu, he said to me, go back home ele falou: vá de volta para sua casa and spend time in my word. e passe tempo na minha palavra. He said, get to know me for me, Me conheça por quem eu sou, not just the things you're doing to prove that you know não me. através das coisas que está fazendo para provar que me conhece. It was a deeply humbling word, Foi uma palavra que me trouxe muita humildade, but it saved my life. mas salvou a minha vida. And God used that young, scared girl E Deus usou essa jovem que estava assustada to be a testimony, para ser um testemunho to allow my life para muitos na minha vida to actually reflect His glory. e permitir que a minha vida se torne um reflexo da glória dele. Not because of anything I could do or say, Não por algo que eu possa fazer ou dizer, but because of who Jesus is. mas por causa de quem Jesus Cristo é. Many years later, Muitos anos depois, I would choose to come on staff with InterVarsity eu aceitei esse desafio de começar a trabalhar com InterVarsity, because there are many college students porque há muitos alunos de faculdade with many stories similar or different to mine com muitas histórias, talvez parecidas, talvez bem diferentes da minha, who need to know who Jesus mas is. precisam conhecer quem Jesus Cristo é. Not just what they were taught at church, Não but somente o who que he eles is foram ensinados na to igreja, them. mas quem ele realmente é. And God has been faithful. E Deus tem sido fiel. I'm thankful when I read this scripture, E quando eu leio essa palavra, I see that Jesus doesn't wait for these two followers to cognitively get it together. Jesus não espera para esses homens, dois discípulos, cognitivamente intelectualizar tudo o que estava acontecendo Before he encounters them, antes de se encontrar com eles. he interrupts them. Ele interrompe a vida deles. Similar to me, he interrupted me. Semelhante de como ele me interrompeu. And my life has never been the E minha same. vida nunca mais foi a mesma. I want to share some stories of what God has been doing on campus this past year. Eu quero compartilhar algumas histórias do que Deus tem feito no campus da universidade. We could go to the next slide. Podemos ir para o próximo Thank you. slide? All right. So in this picture, you see a bunch of men. Nessa foto, você vê um grupo de homens. We're going to look at the guy in the middle, Vamos right ver here. esse no meio aqui. Right there. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus is a sophomore at NJIT. Ele está no segundo ano da Universidade de New Jersey, Instituto Tecnológico de New Jersey. Yes, and he's studying engineering. E ele está aprendendo engenharia. Jesus joined the fellowship his freshman year, Jesus entrou pro grupo, né, da University and no segundo ano. he loves to sing, E ele ama cantar. but he's also very shy. Mas ele também é bem encabulado. So he served on the worship team, Então ele serve no Ministério de Música. and after singing with the worship team, he'll go hide in a corner E depois de ministrar, de servir, ele vai se esconder num canto, because he didn't really want to interact with porque ele não people. quer falar com ninguém. And he's such a humble E ele é tão humilde. and wonderful person to get to E know. tão uma pessoa maravilhosa de se conhecer. In his second semester, No segundo semestre dele, he was getting ready to join leadership team, ele estava se preparando para entrar no grupo de líderes. and it was the summer right before the fall semester. E foi o verão antes do semestre do outono. He was so excited to be a part of the team, Ele estava But- tão feliz de participar do time, but that summer, mas naquele verão, his relationship with his girlfriend ended. o relacionamento dele com a namorada terminou. And so he was grappling with, Lord, why would this happen to me? Então ele estava tipo com uma dificuldade de entender por que isso tinha acontecido com ele. And he felt lots of tension in his heart. E ele sentiu muita tensão dentro do seu coração. Similar to my family, Jesus doesn't come from a family where he can share his emotions like openly.
Ele, assim como na minha família, ele vem esse rapaz Jesus, ele vem de uma família que eles não têm o hábito de compartilhar suas emoções. So he began to keep it to himself. Então ele começou a enterrar, socar as emoções para ele mesmo. And before we realized, the enemy started speaking lies into him, E de repente o diabo começou a sussurrar mentiras para o coração dele, telling him that he didn't belong to God, dizendo que ele não merecia, ele não pertencia a Deus, telling him that he couldn't be frustrated that his relationship had ended, e que ele tinha, o relacionamento dele tinha terminado, and that he experienced a lot of shame. e que ele era uma vergonha. So the semester began, and I noticed a decline in Jesus' energy. E eu percebi o declínio da energia And he's an evangelist. na vida dele, e ele é um evangelista. He wants to see everyone come to faith, but now he didn't want to see anyone reach. Antes ele queria ver todo mundo ser salvo, agora ele não queria mais ver ninguém salvo. So when we talked about it, he started to share how Então, quando conversávamos, ele começou a compartilhar he didn't believe that he belonged to God anymore. que ele não acreditava que ele pertencia na And he família was de Deus considering mais. walking away from the faith. E ele estava considerando abandonar a fé. And before we realized, E antes our de volunteer team quando percebíamos isso, nosso time de voluntários began praying for him feverishly every day. começou a orar por ele todos os dias, consistentemente. We didn't know what else to do. Não sabíamos mais o que fazer. We had spoken all the truth that we could. Tínhamos falado toda a We had verdade que pointed him podíamos, to Scripture. apontando ele para as We had spoken the Escrituras, truths of God over him. falando da verdade da palavra para And ele. yet his heart was hard. Mas o coração dele se encontrava So duro. we turned to the Lord in prayer. Mas ele se voltou para Jesus em oração. And the semester started in September, and E by o December, semestre começou em setembro até dezembro. the Lord had changed his heart. O Senhor mudou o coração dele. Jesus sent a message over text, and he said, E ele mandou uma mensagem de texto "Thank you to all the people who have prayed for me." dizendo: agradeço, muito obrigado por todos que oraram por mim. He said, "God took away that relationship, Deus tirou aquele relacionamento da minha vida, but he replaced it with himself." mas ele substituiu consigo mesmo na And he minha said, vida. "Now I believe that I am a child of God." Agora eu creio, eu sou um filho de Deus. He had an encounter with Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Glory to God. And now his life Glória is a no Deus. longer the same. E agora a vida dele não é a mesma. This is just one student. Isso é apenas um But dos there's estudantes. so many more Mas há tantos mais who God is moving que through their Deus life, está movendo através da vida deles, revealing himself to them. revelando a sua própria pessoa para eles. Amen. Amém? The truth is, A verdade é que God loves college students Deus ama os alunos da faculdade more than I do, mais do que eu mesma, more than their parents mais do do. que seus próprios pais. And God has a plan for their E Deus lives, tem um plano para a vida deles. more beautiful than any plan anyone could É draw mais for them. lindo do que qualquer pessoa podia imaginar. And so it's been a joy to see so many students' lives transformed Então on tem sido campus. uma alegria ver tantas pessoas sendo transformadas através desse trabalho. Because what is true is that Porque a verdade é que the college experience does not prepare Christian students to walk with Jesus after college. a experiência de faculdade não prepara os cristãos para viver com Jesus após a faculdade. The American dream actually leads to death O sonho americano, ele leva as pessoas à morte and destruction. e destruição. But God has a plan so much more beautiful. Mas Deus tem um plano muito mais lindo. And it begins when their eyes are opened E by começa Jesus. quando os olhos deles são abertos para Jesus. I have one more story I want to share with you, if Eu that's tenho okay. mais uma história para compartilhar com você, se for ok. If we could go to the next slide. Vamos para o próximo slide. Thank you. All right, this is a picture of Fanta. Essa é a foto da Fanta. Fanta is an Essex student. She's a first-year student. Ela está no primeiro ano da faculdade de Essex. During COVID, Durante o tempo do Covid, Fanta was in high school, a Fanta estava no segundo grau and she made a decision to follow Jesus. e ela fez uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Something you should know about her is that she's the first in her entire family Você- to make a decision to follow Jesus. Ela é uma coisa que você precisa saber, que ela é a primeira pessoa na família dela toda que fez uma decisão de seguir a Cristo. On her mother's side and her father's side, they follow Islam. Do lado do pai e do lado da mãe, todos seguem ao islamismo.
So during COVID, Mas durante o Covid, Jesus opened Fanta's eyes, Jesus abriu o coração de Fenta. and she began to have a relationship with him. E ela Glory to God. começou a ter um relacionamento com Jesus. Glória a Deus. When I met Fanta, she was on fire. Quando eu a conheci, ela estava queimando, ardendo de fogo por Jesus. She wanted to see her family transformed by God, Ela queria ver sua família transformada por Deus. and she also wanted to see the campus transformed E by ela God. queria ver o campus da universidade transformado por Jesus. But the biggest barrier for her was she was new. She didn't know anyone. Mas a maior barreira é que ela não conhecia ninguém na faculdade. And so we prayed together that God would give her a community at E home nós and on oramos campus. para que Deus abrisse as portas para ela conhecer pessoas, para abrisse portas tanto na faculdade como na sua própria casa. Yes. And God answered her prayer. E Deus abriu Deus respondeu à oração dela. Yes. She had an opportunity to go to a conference Ela last teve a fall oportunidade de ir numa conferência no último outono, in October. em outubro. And at the conference, she was with other students from all over New York and New Jersey. E nessa conferência com outros estudantes de Nova York e New Jersey, And she enjoyed her time, but she had a little bit of a hard time getting to know the other women. ela in her estava dorm. gostando de estar lá, mas estava tendo uma dificuldade de ter uma conversa com os estudantes que estavam lá. And the Lord realivened her desire to see the community transformed. E havia um desejo de ela ver essa comunidade sendo transformada. So even though she was a little disappointed that she didn't make more friends. Ela estava desapontada que não fez mais amigos, She had this conviction from the Lord when she got home mas ela teve uma convicção da parte do Senhor quando ela chegou em casa, that God could bring Jesus que Deus podia alive in her family. trazer Jesus e torná-lo uma realidade dentro da sua família. So 3 days after the conference, Então, 3 dias depois dessa conferência, Fanta calls her little sister a Fenta chamou a irmã dela and tells her about Jesus. e falou de Jesus para sua irmã. And in the bedroom of their home, her sister accepts Jesus. E no quarto da sua casa, a sua Glory to irmã God. aceitou Jesus. Right? All glory to God. Glória a Deus. And Fanta told me, she said, I wanted to make sure she was choosing to follow Jesus and she was not saying it because I asked her. E a Fenta falou que ela queria ter certeza que a irmã estava seguindo Jesus por quem ele é, não porque ela estava dizendo. So she said, Are you sure? Are you sure? E ela falou: "Você tem certeza? Tem certeza mesmo?" And her sister said, I'm sure. I want to follow Jesus. E ela dizia: "Eu tenho certeza, eu quero seguir a Jesus." Glory to God. Glória a Deus. The semester progressed, and I ran into Fanta actually 3 weeks ago, E o semestre progrediu e 3 semanas atrás eu encontrei a Fenta de novo and we got to talk and catch up a little bit. And she e said, começamos a conversar I said, Fanta, how's your family e eu doing? perguntei: "Como é que sua família está?" She said, all my siblings are saved. E ela disse: "Todos meus irmãos aceitaram Jesus." Glory to God. She has 2 younger brothers, and so now all of her siblings, along with her, are Todos os saved. irmãos dela se aceitaram Jesus agora. And her family that sua still família, follows Islam, Que ainda segue o islamismo, they are still continuing to follow that faith. eles continuam seguindo a sua fé, But Fanta takes her siblings to church every Sunday. mas ela leva os irmãos dele para a And igreja they are being todo transformed by domingo. Jesus. E eles estão sendo transformados por Jesus. It only takes one. Tudo que você precisa é uma pessoa It only takes one person to say Uma yes to pessoa. Jesus. de dizer sim para Jesus. And I know that there were communities of believers praying for students like Fanta, E eu sei que a comunidade de igrejas, né, de congregações, orando por estudantes como Fanta, even before she was born. até antes dela ter nascido. That's one of the beautiful things about the city of Newark. Isso é uma das coisas lindas a respeito da cidade de Newark. Just this past year, I've come across so many people whose hearts are on fire Esse for God, último ano eu vi tantas pessoas que o coração delas estão queimando por Jesus. who are praying for the city, Estão orando pela cidade. who are praying for the college community, Estão orando pela comunidade who are praying for the people who no live college. here, E orando pelas pessoas que estão vindo para morar em that their Newark. lives would be transformed Que by suas God. vidas sejam transformadas por Deus. It is because of your prayers É por causa das suas orações that students' lives are being que transformed.
que as vidas desses alunos estão sendo transformadas. It is because of your prayers Por causa das suas orações that the campus is being renewed. que o campus da universidade está sendo renovado. And it is because of your prayers E é por causa das suas orações that world changers are being developed. que pessoas que estão mudando as nações estão sendo All to the glory desenvolvidas. of God. Todos para a glória de Deus. All to the glory of God. Tudo para a glória de Deus. So I'm so excited to stand before you Então, and share, com muito entusiasmo, eu compartilho essas histórias com você. because you are a part of what God is doing Porque at the vocês universities in Newark. fazem parte do que Deus está fazendo nas universidades de Newark. And we need you, church, now more than E ever. nós precisamos da igreja mais do que nunca. We need your prayer. Precisamos da sua oração, We need your oração. support. Precisamos do seu suporte. We need you to stand in the gaps with us, Precisamos que vocês estejam na brecha conosco, contending for the souls lutando por essas almas of students on desses campus alunos do campus da and the universidade faculty on campus. e também para os professores da universidade. And it's all because Jesus is the true hope. E é porque Jesus é a única esperança. No one else but Ninguém him. mais pode ajudar. And so I want to share some ways Então eu quero compartilhar com vocês algumas formas that you can continue to support us. que você pode continuar dando suporte para a gente. Last year, we experienced a lot of changes on our staff team. No ano passado nós tivemos uma mudança, muitas mudanças nos trabalhadores desse ministério. Yeah, we had 2 staff who had served for a decade. Tínhamos pessoas que estavam conosco servindo já há 2 anos. The Lord called them duas up into décadas. other roles. E Deus chamou essas pessoas para outras obrigações. And so for a short period of time, it was just me. Então, por um período curto, era só eu. And I cried out to the Lord, E eu Lord, falei, send Deus, more. Deus, mande mais trabalhadores. And he sent more. E Ele mandou mais trabalhadores. My siblings became official volunteers. Meus irmãos agora são voluntários, oficialmente. We brought on 3 other E volunteers. trouxemos ainda mais 2 voluntários. 3. 3 voluntários. And we even brought on an intern E até from uma- NJIT. Uma pessoa para fazer um estágio da própria universidade NJIT. And so God has grown our team. Então Deus está aumentando o nosso time. And now we're asking him, Lord, show us where you're working. E agora nós perguntamos para Deus, mostra para a gente, Deus, onde o Senhor está trabalhando. Help us put our hands where you're at work. Ajuda-nos a botar a mão onde o Senhor está trabalhando. The biggest need in this season A maior necessidade nessa estação is for prayer intercessors é por intercessores to prayer walk on campus with para us. estarem orando ao redor do campus The conosco. campus grounds are hard. O campus da universidade é um chão que é muito duro. And not the physical buildings, the Não- heart posture. Não on campus is hard. a parte física, mas no coração das pessoas é duro. And we know that the only way E nós sabemos que a única forma to see breakthrough de ver um rompimento, Is uma to vitória, é orando. And so you'll notice the handouts that you receive, there's Você a vai ver que QR nesses- code. Nesse flyer que a gente Yes. deu para você, There's a aqui. QR code on the back tem um código de QR Code atrás to sign up for our monthly newsletter. que você pode participar da nossa newsletter, And that's one way that you can learn how you can be praying for us. que você pode então saber como você pode orar por nós. We need your prayers. Precisamos das suas orações. Amen. Amém? Another way that you can partner with Outra us forma que você pode ter or support dar um suporte para o nosso ministério is to give. é dando. What a joy to be at a church Eu fico feliz de estar numa igreja that believes in supporting que missions. crê em dar o suporte para missões. This year I've been asking the Lord Esse ano eu tenho pedido para Deus to increase my hours on campus para me dar mais horas no campus da universidade, so that I can fully resource our Para que eu- volunteers para que nós possamos trabalhar com todos os recursos que nós podemos com os nossos voluntários and reach out to more freshmen e students. alcançar mais estudantes no campus. Your giving will make that possible. As suas doações vão abençoar esse trabalho. We also have a huge conference coming up next month, Temos uma conferência muito grande vindo no mês que vem
And the giving also will go to support that initiative. E as doações, os presentes vão estar sendo, as ofertas vão ser dadas para ajudar esses estudantes a irem na conferência. The very last way I'll share to support E a última coisa que eu quero compartilhar e que você pode dar o suporte para a gente is to advocate. é fazer um trabalho de advocacia. Yes. And so I would love to connect with you. Eu gostaria de conectar com você. If there's anyone that you know or you personally Se tem alguém que você pessoalmente would like to have a one-on-one conversation gostaria de ter uma conversa um a um, about what it looks like to support a campus ministry. como é que a gente pode ajudar um ministério no campus da universidade? It'd be a great place to discern together Seria uma forma linda de podermos discernir o que fazer daqui para frente. what God might be inviting you to. O que Deus pode estar te convidando para participar. And so if that's something you're interested in, Se é algo que você está interessado, feel free to fill out the small card. preencha that you were given. esse papelzinho pequeno. There's also a QR code on the back if you want Também to tem scan um that as código well. QR You can do Code either. que você pode ver mais informações. I want to thank you so much Eu quero agradecer a você muito for your time pelo seu tempo and the opportunity to share with e you pela today. oportunidade de compartilhar com você hoje. I'd love to pray to close our time. Eu gostaria de orar para nós terminar esse momento. Let's pray. Vamos orar. Lord, you are so good Pai, Tu és tão bom and you are so holy. e Tu és tão santo. I thank you that your arms were stretched out wide Eu te agradeço que os teus braços estavam abertos so that the nations would know you. para que as nações te conhecessem. God, I thank you Eu te agradeço, Senhor, that you are doing a mighty work here at que Tu estás Lions Face. fazendo um lindo trabalho aqui na Lions Face. Lord, that you are moving here. Tu estás movendo aqui, Senhor. I thank you, God, for the hope that is revived Eu te agradeço pela esperança que é revitalizada and the belief that is renewed in you. e a renovação da fé em Ti. Would you guard over the seeds that have been sown Pai, guarde as sementes que foram semeadas and protect them from the enemy? e proteja-os do inimigo. God, I pray that you would multiply this house Multiplica essa casa, Senhor, and you would move mightily in this room. e mova-se poderosamente nesse Lord, lugar. Lord, I thank you that the city of Newark belongs to you. Te agradecemos que a cidade de Newark te pertence. Every single person belongs to you. Cada uma dessas pessoas pertence a Ti. The college campus belongs to you. O campus da universidade te Every single pertence. church belongs to you. Cada igreja te pertence. Lord, would you inhabit the city? Deus, venha habitar nessa cidade. Jesus, would you bring revival? Jesus, traga o avivamento. Lord, would you bring revival in our hearts? Senhor, traz um avivamento no campus, Senhor. Would you revive our minds, O Lord? Aviva nossa mente, Senhor. Would you change us from the inside out? Transforma-nos de dentro para fora. And would the city be ablaze E que a cidade pegue em chamas. in the same way the Da mesma followers of forma. Jesus' hearts were? Que esses discípulos de Jesus estavam ardendo por Ti. That we would travel to the ends of the earth Que nós possamos ir para os 4 cantos da terra to see that everyone knows who you are. para encontrar, para ver essa realidade, todos aceitando a Cristo Because you are worth getting to know. e te conhecendo, porque Tu és digno de ser conhecido. You are worthy of our lives. Tu és digno da nossa vida, You are Senhor. worthy of our death. Tu és digno da nossa morte, You are Senhor. worthy of our surrender. Tu és digno da nossa rendição. Lord, be glorified. Nós te glorificamos, We Senhor. thank you that we can know you in this life. Te agradecemos que podemos te And the conhecer life that ainda is em to vida, come. na vida que Tu nos deste. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Glory to God.